Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarada. Se você ainda não conhece o canal Encarada e não recebe os nossos vídeos com informação e bom humor sobre o mundo das lutas, já clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. E o vídeo de hoje é para falar da vitória de Jon Jones contra Alexander Gustafsson, essa revanche histórica que estava todo mundo esperando. O Jon Jones venceu mais uma vez, dessa vez na luta principal do UFC 232, que aconteceu em Inglewood, na Califórnia, Estados Unidos, e assim o Jon Jones recuperou o cinturão da categoria dos meio pesados. E antes de falar da performance do Jon Jones, eu vou mandar um alô aqui para Kaique de Oliveira, Wesley Neto, Rogério Silva e Diandro Lima. Esses quatro feras acertaram na mosca o resultado da luta, nocaute no terceiro round de Jon Jones, depois que eu perguntei lá na comunidade do canal Encarada aqui no YouTube qual seria o resultado da luta. Eu perguntei quem venceria a luta e pedi pra galera apostar, lançar o palpite de qual round a luta terminaria e como. Muita gente comentou, mas esses quatro caras cravaram o resultado e conforme prometido eu disse que ia mandar um salve aqui no canal, então tá mandado salve para esses caras que mandaram bem demais nas apostas. Mas então vamos ao que interessa, porque Jon Jones está de volta. Jon Jones venceu Alexander Gustafsson pela segunda vez. Ele já tinha vencido no primeiro encontro, foi uma luta muito apertada a primeira vez que o Jones e o Gustafsson se enfrentaram. No segundo confronto nem tanto, né? Foi uma luta boa, mas não foi uma luta apertada. Eu acho que o Jon Jones se apresentou muito bem. Não foi aquele Jon Jones brilhante, espetacular, que a gente está acostumado a ver. O Alexander Gustafsson começou a luta muito bem, ele tem uma envergadura muito boa, isso complica demais o Jon Jones. O Jon Jones já deu para perceber que contra rivais do mesmo tamanho, né, especialmente contra o Gustafsson, a gente viu isso, o Jon Jones tem um pouco mais de dificuldade. Só que diferente da primeira vez, o Jon Jones dessa vez entendeu que ele precisava ter uma noção melhor de distância. No primeiro encontro, o Jon Jones teve muita dificuldade no boxe contra o Gustafsson. Ele inclusive durante essa semana ele admitiu em um dos vídeos promocionais do UFC que ele subestimou o boxe do Gustafsson, e essa foi a maior dificuldade que ele teve na primeira luta. Ele teve no raio de ação do Gustafsson o tempo todo, então por isso ele foi muito atingido no primeiro encontro. Então nessa segunda luta a gente pôde perceber de forma muito clara que o Jon Jones estava trabalhando mais a distância. O Gustafsson o tempo todo assumiu o controle do centro do octógono e o Jon Jones se movimentou muito bem, não deixando que o Gustafsson chegasse muito perto. Toda vez que o Gustafsson chegava muito perto do Jon Jones, ele logo já agarrava no clinch e aplicava algumas joelhadas, ou então tentava a derrubada usando o seu wrestling, que foi outra coisa muito importante que o Jon Jones usou. Na primeira luta, a luta se desenrolou muito mais na trocação, não teve muito wrestling, mas dessa vez no segundo encontro, o Jon Jones desde o início da luta mostrou que queria usar o wrestling. Desde o primeiro minuto ele já tinha tentado uma derrubada no Alexander Gustafsson, mas o Gustafsson defende muito bem as quedas, então ele conseguiu resistir diversos momentos de pé. No primeiro e no segundo round foram lutas muito apertadas, o Jon Jones aplicou vários chutes baixos, golpes rodados e alguns socos cruzados na cabeça do Gustafsson. O Gustafsson trabalhou bem na distância, até acertou alguns golpes do Jones também, mas eu acho que nos dois primeiros rounds o Jones foi um pouquinho superior. E no terceiro round, o Jon Jones, enfim, depois de diversas tentativas, ele conseguiu colocar o Gustafsson para baixo. O Gustafsson já estava um pouco mais cansado. E assim como o Jon Jones falou na entrevista pós-luta, o Gustafsson, uma vez que você derruba o Gustafsson e ele logo se levanta, ele é um cara que continua na luta. Mas se você derrubá-lo e manter ele por algum tempo no chão, ele vai ficar um lutador diferente. Foi isso que a gente viu. O Jon Jones, no primeiro minuto do terceiro round, colocou o Gustafsson para baixo, ficou por cima, trabalhou algumas transições de jiu-jitsu. Eu até tive a impressão de que ele ia finalizar o Gustafsson, mas eu acho que ele optou pelo nocaute técnico. O Gustafsson pareceu, depois desse 1 minuto que ele ficou no solo no terceiro round, pareceu já um pouco esgotado, um pouco sem força para se levantar. E o Jon Jones aproveitou, deu uma saraivada de golpes na cabeça do Gustafsson e conquistou a vitória por nocaute técnico. E agora o Jon Jones é novamente campeão meio pesado do UFC. Todo mundo naturalmente já pensa na ideia dele fazer uma trilogia contra o Daniel Cormier. Cormier é hoje o campeão peso pesado do UFC, com essa onda de campeões duplos, né? A gente teve Conor McGregor, o próprio Daniel Cormier e Amanda Nunes também nesse 232, que nocauteou a Cris Borg, se tornou uma campeã simultânea em duas categorias. O Jon Jones, porque não pode buscar o cinturão da categoria dos pesados contra o seu grande rival, o Daniel Cormier. Até porque a situação na categoria dos meio pesados é rasíssima, a gente não tem nenhum desafiante consolidado. Só para você ter uma ideia, as opções que o Jones teria hoje na categoria dos meio pesados seriam Jan Blachowicz, Anthony Smith, Ilir Latif, Volkan Ozdemir, Thiago Marreta e Dominic Reyes.
Esses são os tops que estão ali na boca da disputa pelo cinturão. Nenhum desses caras, com todo respeito, esboçam qualquer tipo de chance de vencer Jon Jones hoje. Então eu acho que o Jon Jones vai atirar pra cima, vai tentar buscar o segundo cinturão na categoria dos pesados contra o Daniel Cormier, que é o seu grande rival. Ele já venceu o Cormier 2 vezes, então quem sabe fazendo uma luta como peso pesado seria algo novo, né? Até para o Cormier aceitar a luta também, ele teria uma chance diferente contra o Jon Jones. Ele perdeu 2 vezes como meio pesado, então quem sabe como peso pesado ele tem uma chance melhor. E essa luta, assim que o UFC mostrar o dinheiro que ela pode gerar, o Daniel Cormier pode acabar aceitando, até porque o Brock Lesnar, a história do Brock Lesnar voltar e disputar esse cinturão dos pesados contra o Daniel Cormier parece que deu uma esfriada. E só pra finalizar, infelizmente a gente tá falando de Jon Jones, então tem que falar de doping, depois de toda a novela, todo o caos que foi essa semana de UFC 232, que mudou de Las Vegas para Los Angeles por conta do picograma que o Jon Jones apontou no teste antidoping. Esse picograma fez tudo mudar. Já foi falado muita coisa, muita gente segue desconfiando do doping do Jon Jones, outras pessoas entendem o que foi falado pelo controle antidoping do UFC, de que essa quantidade encontrada foi uma quantidade mínima que não representa um doping novo, né? Foi na verdade o doping de 1 ano e meio atrás, mas enfim. Não vou falar sobre o doping do Jon Jones, mas o que eu quero dizer é que para o Jon Jones se confirmar como novamente um ícone, um gigante do MMA que ele sempre foi, infelizmente a gente tem que esperar. A performance está ali, ele continua o mesmo lutador inteligente, técnico, cruel que sempre foi, só que a gente fica sempre com o pé atrás. Então para o Jon Jones voltar a ser aquele lutador que não deixa dúvida, a gente infelizmente tem que esperar. Ele a partir de agora tem que vencer as lutas dentro do octógono e a gente tem que torcer para ele não cair no doping e assim legitimizar a vitória limpa que ele pode conquistar no UFC futuramente. Infelizmente tem que ser assim, depois de tantos casos de doping, a gente sempre tem um pé atrás, então agora ele vai ter que vencer as lutas dele e a gente torcer para ele não cair no doping, para legitimizar essas performances que ele está tendo. Mas é claro, independente dos frequentes envolvimentos que o Jon Jones tem com casos de doping, a gente fica muito feliz de ver o Jon Jones de volta. É um gigante do MMA, voltou a lutar, lutou muito bem, venceu uma revanche histórica que estava todo mundo esperando para ver. Então o que a gente espera é que ele coloque a cabeça no lugar, não se envolva mais em polêmica e valorize a sua carreira brilhante no MMA. Mas é claro, como sempre, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da vitória do Jon Jones contra o Alexander Gustafsson e o que vocês esperam do futuro do Jon Jones? Quem que ele deve enfrentar em seguida? Comenta aí!